Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e todas. Estamos aqui para encerrar a terceira etapa utilizando integrais numéricas. A terceira etapa nós vamos apresentar para vocês a última regra de Simpson. É conhecida como a regra do 3/8 de Simpson. Simpson, ele era adepto de fazer o uso de interpolações para poder chegar a uma aproximação de cálculo. E agora eu vou mostrar para vocês como ele fez essa interpolação para poder chegar nessa fórmula. Vamos criar aqui um pequeno esboço para que vocês consigam entender. Ele tinha lá uma função, que eu vou chamar aqui de função f, e ele desejava calcular a área começando em um ponto A e terminando em um ponto B. O que ele fez? Ele continuou utilizando a interpolação, só que agora ele resolveu fazer essa interpolação com um grau a mais. Na regra de 1/3 de Simpson, a interpolação é uma interpolação de segundo grau. Agora ele vai utilizar uma interpolação de terceiro grau. Como é que se faz isso? Simples. Em vez de eu pegar essa região aqui e dividir em duas partes iguais, eu vou pegar essa região e vou dividir em 3 partes iguais. Então ele vai ter aqui 1, 2, 3 partes iguais. O A passa a ser chamado de x0, aqui eu tenho o ponto x1, aqui eu tenho o ponto x2 e o B é o nosso ponto x3. Então ele precisa agora de 4 pontos para construir um polinômio interpolador de terceiro grau, tá? E aí, conhecendo a imagem desses 4 pontos aqui, ele consegue criar uma função matemática que passa próximo desses 4 pontos, que seja muito próximo, inclusive, da minha própria função original. Esse polinômio interpolador é dado da seguinte forma. É o valor de 3/8 do valor de h vezes a imagem do y0 mais 3 vezes a imagem do x1, que é o y1, mais 3 vezes a imagem do x2, que é o y2, mais o y3. Então, se ele trabalhar na forma, vamos dizer assim, primitiva da coisa, eu precisaria ali de 3 regiões. Então, ele vai construir e calcula a interpolação dessa área, junto com a interpolação desta área, junto com a interpolação desta área. Bom, mas pode acontecer que a minha área tenha as diferenças lá, né, entre o valor real e o valor interpolado. Para evitar isto, basta você dividir a sua região em mais partes. Em quantas partes? Em quantas partes você quiser. Desde que as divisões sejam feitas de 3 em 3. Ou eu vou dividir em 3, ou em 6, ou em 9, ou em 12, quer dizer, o número de divisores tem que ser múltiplos de 3. Então, o meu valor de n, a partir de agora, pode ser qualquer número, desde que esse número seja um número múltiplo de 3. De preferência que ele seja o maior possível, tá? Porque dessa forma você vai ter regiões menores, quer dizer, se eu dividisse isso daqui por 3, eu conseguiria ter regiões menores, e o erro entre a função original e a função interpolada seria muito menor, tá? Vamos mostrar para vocês como é que a gente consegue fazer isso. Então vamos apagar para que a gente possa utilizar a regra do 3/8 de Simpson, tá? Então ali estamos de novo com a mesma função, não pegamos nenhuma função diferente, porque nós já sabemos o resultado dela. Eu sei que a integral que vai de 1 até 4 de 3x mais 5 é igual a 37,5, tá? Eu já sei isso. Sei que o meu valor de n é igual a 6, nesse caso aqui ele é múltiplo de 3, por isso que eu estou utilizando n igual a 6. Eu fiz de propósito, né, para que a gente tivesse os mesmos cálculos, mas poderia ser 60, por exemplo, poderia ser 15, uma outra quantidade qualquer. Calculamos o valor de h, limite superior menos o limite inferior dividido por 6, encontrando o nosso valor de h igual a 0,5. Vocês já viram que dá para poder montar a tabelinha com os meus valores de x começando no limite inferior e terminando no limite superior. Eu vou nomeá-los aqui, que pode nos ajudar na hora que estiver construindo
a nossa função x5 e aqui x6. E aqui são as imagens, né? y0, y1, y2, y3, y4, y5 e y6. Ótimo. Vamos aplicar a regra de 3/8 de Simpson. Eu quero saber qual é a integral que vai de 1 até 4 da função 3x mais 5 dx pela regra de 3/8 de Simpson. A fórmula é 3 vezes o h dividido por 8, ou seja, 3/8 de h. 3 vezes o h, que vale 0,5, dividido por 8. 3/8 de h, e o nosso valor de h vale 0,5. Tudo isso tem que ser multiplicado por quem? Olha lá quem está dentro. y0 mais 3 vezes o y1, mais 3 vezes o y2, mais 2 vezes o y3. O y3 é multiplicado por 2 porque ele é o divisor das minhas regiões. Então sempre vai ficar assim, ó. O primeiro elemento e o último não são multiplicados. Nesse caso ele está multiplicando porque ele é divisor, né? E os elementos centrais são multiplicados por 3. Então, nesse caso aqui, o que eu deveria fazer é pegar essa primeira imagem, multiplicar por 1, essa imagem tem que ser multiplicada por 3, essa tem que ser multiplicada por 3. O y3 é divisor, multiplica por 2. Depois, todo mundo por 3, depois por 3, e o último elemento é multiplicado por 1. Em outras palavras, o primeiro e o último não são multiplicados, as outras vão ficar sempre assim, vezes 3, vezes 3, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 2, vezes 3, vezes 3, vezes 2. Isso daqui é recorrente, tá? Sempre vai estar repetindo desse jeito. Então vamos lá, vamos ver quanto que vai dar isso. Aplicando aqui, eu teria a imagem do primeiro, que é o 8, mais 3 vezes a imagem do y1, que é 9,5, mais 3 vezes a imagem de 11, mais 2 vezes a imagem de 12,5, mais 3 vezes a imagem de 14, mais 3 vezes a imagem do 15,5, mais o último elemento, que é o 17. Então, realizando esse cálculo, nós vamos ter 3 vezes 0,5 dividido por 8, vezes, vamos fazer aquele cálculo lá. Quanto que me dá? 8 mais 3 vezes 9,5, mais 3 vezes 11, mais 2 vezes 12,5, mais 3 vezes 14, mais 3 vezes 15,5, mais o 17, que é o último. Eu encontrei aqui o valor igual a 200. Realizando esse cálculo, eu teria 200 vezes 0,5 vezes 3, dividido por 8, me dando exatamente 37,5. Então, a única coisa que resta fazer é você verificar se há erro. Nesse caso, não, né? Eu sei que o valor real é 37,5. O valor, utilizando a técnica de 3/8 de Simpson, também me deu 37,5. Ou seja, o erro é igual a 0. Não se iludam, porque não é sempre que vai acontecer isso, né? Nesse caso, está aparecendo o erro igual a 0, que a gente está trabalhando com uma função muito simples, que é uma função de primeiro grau. Mas, mudando a função, você pode apresentar um erro sim, tá? E aqui, nesse caso, nós terminamos a terceira etapa das integrais numéricas. Lembrando, é necessário de uma calculadora para poder realizar isso, né? Sem a calculadora, a gente fica impossibilitado de fazer alguns cálculos. Outra coisinha. Quando você for fazer substituição e por acaso for uma função trigonométrica, não esqueça de passar a sua calculadora para radianos. Ela permite que você consiga fazer cálculos utilizando funções trigonométricas. Por exemplo, eu quero calcular lá, por exemplo, qual que é o valor do cosseno de 2. Se você calcular cosseno de 2 naturalmente, o valor que você vai encontrar aqui é 0,9999 e assim por diante. Tá, esse valor está errado. Você tem que vir aqui na calculadora, aperta a tecla MOD 2 vezes, até aparecer a função radianos.
ativa ela e faça o cálculo novamente. Quando você calcular o cosseno de 2, ele vai te apresentar menos 0,4161. Esse é o valor correto e aquele valor lá estaria errado, porque ali você estava utilizando, por exemplo, graus, tá? Espero ter ajudado vocês. Boa prova, bons estudos e obrigado.